jeito. Esse retorno tá foda, hein? Alô, teste. Alô, teste. Alô, alô. Eita, nós. Então vamos lá. Gente, vamos lá. Então, fatores externos. Vamos prestar bastante atenção aqui. Vamos todo mundo fica tranquilo aí. Vamos prestar atenção. O mercado bucetal, gente. Eu vou recapitular porque isso é importante. O mercado bucetal é o seguinte. É o mercado sexual do homem heterossexual, tá? É o mercado sexual do homem heterossexual. Por que que o mercado bucetal, então, não se chama mercado sexual? Ué, por que não? Porque, ouvinte, o mercado bucetal, cada mercado tem a sua regulação, não regulamentação. Então, cada mercado... Caralho, bicho, pera aí. Teste. Tá esquisito. Teste. Alô, teste. Então, ouvinte, voltando lá. Cada mercado tem a sua regulação. Então, não é regulamentação, não pode confundir. Regulamentação é coisa de governo, não tem nada a ver. É regulação. Então, cada mercado tem a sua regulação. O mercado gay tem uma regulação, o mercado lésbico tem outra regulação. O mercado de travestis tem outra regulação. Então, quando a gente fala mercado bucetal, a gente está se referindo ao mercado heterossexual. Ah, mas podia chamar outra coisa? Podia. Esse nome é só um nome que a gente tem que dar, entendeu? Que as pessoas têm que dar. Então, utilize esse nome. Ah, mas eu ouvi um cara que é especialista, que cobrou R$30 para me dar um curso, ele me ensinou. Não, para. Isso aí é teoria. Tudo aqui é no campo de a gente tá debatendo aqui. Não vem com um papo que você sabe o que é, não. Para com isso. Isso é... Para de querer enrolar os outros. Para de fazer os outros de bobo. Para de fazer os outros de trouxa. Ninguém sabe, não. Isso aí foi um nome aleatório que foi dado. É mercado bucetal. Podia chamar mercado Pokémon. Podia chamar mercado penial. Podia chamar mercado biscataial. Chama-se mercado bucetal porque é o mercado do homem heterossexual. Só isso. É por questão de conveniência, tá? Mercado bucetal. Então, o mercado bucetal, gente, ele é o mercado da regulação do homem heterossexual e da mulher heterossexual, né? Que envolve os dois lados. Só que aí nesse mercado, cada indivíduo tem a sua posição nesse mercado de valorização e desvalorização. Então, conforme vai tendo seus atributos, você vai valorizando ou vai desvalorizando. E aí você se enxerga nesse mercado de ações. Só isso, somente esse conceito já se anula muita coisa, muita ilusão. Porque aí você, ouvinte, vai parar de ter aquela ilusão que 99% dos homens vai ter, de que, por exemplo, vai aparecer uma princesa aí uma hora e ela vai se apaixonar por mim, que não sei o que. Você tira esse conto de fada da sua cabeça, de jirico, que a maioria das pessoas tem, e começa a enxergar a realidade do seguinte: estou nesse ponto aqui do mercado bucetal. O que eu posso trabalhar na minha realidade? Tira o conto de fadas que um dia vai ter um amor, que ela vai olhar pra você à primeira vista e vai se apaixonar. Não, pera aí. Vamos enxergar a realidade? Vamos enxergar o que você pode fazer? Porque se você acreditar em algo divino, isso você não pode controlar, concorda? Até aí eu acho que todos os ouvintes vão concordar. Ah, mas tem um caso de uma coisa divina que a menina olhou e apaixonou, foi amor à primeira vista. Tudo bem, isso até existe. Eu até conheço um camarada aí que amarrou o burro dele aí num esquema inacreditável. Até existe. Mas... E eu vou explicar nesse programa, isso é interessante. Isso de casos sem explicação, como é o caso da Suzane von Richthofen, que ficou com aquele cara, aquele marginal e pobrão e feio, que não tem lógica nenhuma aquela relação, e os dois fizeram aquela cagada. Aquilo, eu vou dar uma resposta pra vocês. Eu não sei se a resposta que eu vou dar vai ser satisfatória. Isso pode não ser. Pode ser até que tenha um ouvinte que fique puto com o programa. Com razão. Mas eu vou dar uma resposta pra vocês de acordo com o mercado bucetal. O mercado bucetal, ele é frio. Pra fazer uma análise, você tem que fazer friamente. E tem uma lógica
para o que aconteceu. Só que talvez essa lógica não seja satisfatória para alguns ouvintes aí. Mas eu vou dar uma explicação. Calma, vai escutando o programa. Então volta lá. Mercado bucetal, então aí você tem o seu posto ali. A partir do momento que você enxerga no mercado bucetal, aí você para de fantasiar e você começa a enxergar puramente a realidade. Então você entende, por exemplo, que você tem um valor tal. Se você quiser arriscar uma mulher com um valor superior ao seu, você pode arriscar. Mas o seu poder de barganha está baixo. Por quê? Porque o seu poder de barganha é a sua beleza, o seu status, a sua condição financeira. E você vai tentar barganhar com a pessoa que está acima de você. Logo, o seu poder está reduzido. E aí, as chances de você ser rejeitado são maiores, né? Então, o que acontece, ouvinte? Você analisa no mercado bucetal e você analisa o seu valor e a sua valorização e desvalorização. Só que, o que acontece, ouvintes? Eu vou explicar isso durante o programa inteiro, fica sossegado, mas vamos lá. Presta atenção, ouvinte. Acorda, ouvinte. Você, ouvinte, vai ver muitas coisas na qual você vai enxergar panoramas, por exemplo, assim. Hernani, eu sou muito mais bonito, tenho mais dinheiro e tenho mais potencial que aquele cara, e ele tá ficando com a menina que eu queria ficar. Qual é a lógica disso? Isso é uma boa pergunta. Outro cenário possível isso aqui é interessante. A minha ex-mulher, a primeira de todas, depois que terminou comigo, foi ficar com caras da pior laia possível e que davam uma condição infinitamente pior do que eu dava pra ela. Ela foi beber com um vagabundo na rua 3 horas da manhã, aquelas pinga barata de corotinho. Qual é a lógica? Caralho, como que você larga do melhor, aonde você tinha o melhor, pra ir pro pior? Porque, em teoria, ao presenciar esse fato, você ouvinte poderia ficar irritado comigo e dizer que o mercado bucetal é uma mentira, que não existe. Mas isso não é verdade, ouvinte. Tudo é explicável. Qual é a explicação de que o mercado não gira só em torno de valorização e desvalorização? Porque se fosse assim, todo mundo iria se expor os seus valores e esconder os seus. Todo mundo ia esconder os seus podres, ia mostrar os seus valores e ia ficar uma disputa assim, né? Seria assim. Mas por que não é dessa forma? Ou até mas não escancarado dessa forma. Por quê, gente? Por questão do ser humano ser um ser emocional, por gente ter questão de ego, questão de fases, nós nos deparamos com o que a gente chama de fatores externos. Os fatores externos, gente, são essenciais para a compreensão do mercado bucetão. O que são fatores externos, ouvintes? Tudo que está fora do mercado bucetal, tudo que está fora de valorização e desvalorização é fator externo. Tudo que mexe com o mercado bucetal alheio a você é fator externo. Tudo. Vocês vão entender. Então você vai ver que em dados momentos vai ter uma valorização ou desvalorização externa. Você não fez nada e, por exemplo, você vai se valorizar. E de repente você não fez nada e você vai se desvalorizar. Isso vai acontecer em alguns casos que eu vou mostrar pra vocês. Vamos já começar já dando aquela burdoada sadia, porque muitos aí tentarem ouvir isso. Então vamos lá logo, já matar logo de cara aqui que vocês querem ouvir. Se você for extremamente rico, se você for extremamente bonito, ou se você for muito poderoso, ignore este programa e apague ele. Por quê, ouvinte? Porque quando você for bonito demais ou você for rico demais, você pode ignorar qualquer fator. Não, qualquer não, mas 99% dos fatores externos. Porque uma coisa que é fato: quando o valor ele é muito alto, ele vence o fator externo. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas já antecipando aqui, vamos antecipar aqui já pro povo entender.
Muito se questiona que um fator externo, por exemplo, que tinha muito nos anos 90, agora tem menos, mas ainda tem. Tanto é que eu passei por isso há uns 3 anos atrás. Isso que eu vou dizer agora. Mas nos anos 90 era muito mais. Quando você fica com uma mulher que é evangélica, principalmente de igrejas como a Universal, por exemplo, uma cláusula para que haja um relacionamento, ou para que mesmo vocês fiquem, geralmente é pedido que você se converta na religião dela. Então, por exemplo, a mulher ou a família da mulher vão chegar e vão fazer uma exigência. Então, olha só, já começa aqui é um fator externo. Você não ser convertido para uma mulher evangélica fanática vai ser uma desvalorização. Ela não vai ficar com você para uma evangélica fanática. Então ela vai chegar e você vai dizer, se você não se converter, que ela não vai ficar com você. Então é um fator externo. Você tá vendo como é que é externo, ouvinte? Você não fez nada e você se desvalorizou porque você não é, por exemplo, da Igreja Universal, que foi o que aconteceu comigo. Isso aconteceu, ouvinte, isso é real. E eu vou contar uma outra história. Já vou antecipar aqui, vambora então, vai. Teve um rapaz que a menina exigiu pra ele, falou, só fico se você se converter. Isso é fundamental. Senão você não vai ter chance. Não me chama pra sair, nada. Foi a exigência. E o cara teve que ir lá na casa da avó da menina e converter, e teve que ir lá pedir a mão em namoro. Aí eu sei que vocês ouvintes vão dizer, mas o poder dele de barganha era baixo. Sim. E é isso que eu tô tentando dizer pra vocês. Só que uma crítica que é muito feita e é explicada no mercado bucetal, as pessoas criticam isso que eu vou dizer, mas o mercado bucetal explica que se chegar um cara muito rico, por exemplo, ela não vai exigir do cara que o cara se converta. Por quê? Porque no caso do cara ser muito rico, ele tem poder de barganha. É ele quem vai... aí é o contrário. É ele que tem que fazer exigência, não ela. Por quê? Porque ela só faz exigência que converta e não sei o quê quando o cara é pobrinho, quando o cara é fudido, quando o cara não tem poder de barganha. Porque aí ele tem que se submeter a humilhações, a testes, a jogos, a provocações. Aí vem depois o teste do teste, depois vem a prova do teste. Por quê? Porque ela joga com ele porque o poder de barganha dele é baixo e ela pode fazer o que quiser. Se um cara for extremamente rico, ela não vai chegar exigindo que o cara tem que converter. E aí elas ainda são hipócritas ao ponto de dizer o seguinte, ah não, mas o fulano vai converter com o tempo, eu vou convencer. Mentira, quando é com o outro pobrezinho, aí você exige do cara que o cara tem que converter, que não sei o que. Agora, por que quando o cara é ricão, ou então for um cara extremamente bonito, aquela gama, ela não vai exigir? Por quê? Porque esse cara venceu essa barreira e aí o fator externo não faz mais a diferença. Então, o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte. Se você tem uma valorização muito alta, você vence o fator externo, isso é fato. Agora, se você é um homem padrão, comum, médio do dia a dia, o fator externo é fundamental para você. Você entendeu como é que é, ouvinte? Se você tem um valor muito alto, foda-se o fator externo para você. Não importa. Em alguns casos vai importar ainda, mas na maioria deles não. Agora, se você é um homem comum, você precisa de valorização e fator externo. São duas engrenagens e aí dá jogo. É isso. Em resumo, é isso, tá? Então vamos analisar aqui, gente. Vamos analisar, porque isso que é legal o mercado bucetal. E vocês podem fazer isso com os amigos de vocês. Comecem a analisar o mundo que cerca vocês, que vocês vão enxergar muita coisa interessante. Vamos analisar aqui. Então, gente, fatores externos. Então, tudo que está alheio à valorização e desvalorização afeta o mercado bucetal. Então, vão ter várias situações onde vocês vão ver que isso acontece. Uma coisa interessante também, deixa eu só complementar aqui. Por exemplo, tudo depende do referencial. Porque no final das contas, gente, se você tirar tudo, você vai ver que tudo gira em torno de poder de barganha. Se você tem poder de barganha, é você que exige, é você que vai atrás. Aliás, pelo contrário. Se você tem poder de barganha, é você que exige, é ela que vai vir atrás. Você vai esperar, entendeu? Você não tem que correr atrás. Quando você não tem poder de barganha, quem não tem poder de barganha tem que correr atrás, tem que lutar, tem que se submeter a situações horríveis.
Então, tudo gira em torno de poder de barganha. Quando eu disse para vocês que quando o valor é muito alto, ele vence o fator externo, também depende do referencial. Se você for uma classe média alta e você conhecer uma mulher muito pobre, por exemplo, muito pobre, é bem possível que você vai vencer o fator externo. Porque tomando-se a proporção, você ser classe média alta, para ela já é um negócio que é muita coisa. Vocês entenderam como é que é? Tudo gira em torno da proporção também. Tem muita questão de proporção. Então tem esse ponto aí para ser analisado também, tá? Bom, gente. Uma situação curiosa que eu trouxe para vocês aqui, eu quero que vocês pensem nessa situação. Olha só. Imagina um cara, ouvinte. O caralho, esse retorno hoje tá foda, cara. Mas vamos lá. Tem que fazer, né? Teste. Não tem o que fazer. Deixa. Então, o que eu tava falando? Uma situação interessante. Então é o seguinte, gente. Olha só que interessante. Eu quero que vocês aí viajem comigo nessa situação. Olha que curioso. Imagine um cara que ele é conhecido na cena, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. A cena do black metal. Ele pinta a cara dele de preto. Ele é conhecido na cena do black metal. Ele, se bobear, ele já até viajou para outros países. Ele toca numa banda de black metal. Black metal. Ele é famoso nessa cena do black metal. Ele toca no black metal, tudo. Aquele negócio lá que eles pintam a cara de preto e tal. Dentro da cena do black metal, apesar que essa cena só deve ter mulher baranga, né? Imagina eu dando meu palpite aqui. Deixa eu dar uma olhada a boca aqui. Imagina que esse cara na cena do black metal, ele vai ser, o valor dele tá muito alto. Por quê? Porque dentro desse meio, e a gente vai falar sobre isso nesse programa, que tem a ver com a teoria da conspicuidade, que eu vou dizer também. Dentro desse meio, o valor dele é alto. Então, por exemplo, as mulheres desse meio têm muito mais chance de ficarem atraídas por ele, de querer dar para esse cara, de querer namorar com ele. Porque nesse meio, a valorização dele tá no auge. Então, dentro da cena do black metal, ele é o cara. As pessoas querem ser amigas dele, querem conversar. Apesar que cara de black metal não quer muito ser amigo, não, mas vamos lá. As pessoas querem ficar perto desse cara. Porque isso é uma ele dentro desse meio, ele é o cara. Quando ele sai desse meio e vai, por exemplo, vamos dar um exemplo agora extremo, aonde que no dia a dia ele conhece uma pessoa que é do sertanejo, uma menina que é do sertanejo. Para esse outro meio, que nada tem a ver com o black metal, o fato dela ver, por exemplo, ele pintado com a cara preta, ela vai dar risada. Ela pode ser que ela dê risada e ache até engraçado. Ou seja, como que fora de um meio, olha que interessante, como que se o cara ele não mudou nada, ele não ficou mais bonito, ele não ficou mais feio, ele não ficou mais rico nem mais pobre, nada. Só de mudar o meio, ele se desvalorizou. Isso é o fator externo na sua cara, ouvinte, na sua cara. Você entendeu como é que é a regra? Ele não ficou mais bonito, ele não ficou mais feio. E aí, de repente, uma coisa que é o máximo do valor dele no meio do black metal, no sertanejo ele vai ser motivo de piada. As pessoas vão achar engraçado ele gritando com aquilo lá com a cara preta. As pessoas vão dar risada daquilo, vão achar engraçado. Como é possível que se ele não ficou mais bonito nem mais feio, não se valorizou? Como que ele se valoriza e desvaloriza somente de trocar o meio? Porque são os fatores externos. As coisas não giram em torno de preto e branco. Não nas relações humanas. Porque tem todo o meio que cerca a gente. Que envolve, por exemplo, a questão do ego. A questão emocional. Então aí, por exemplo, para menina do sertanejo, interessa ter uma pessoa que é influente dentro do meio que ela frequenta. De nada serve uma pessoa, na cabeça dela, de nada serve uma pessoa que é influente em outro meio. Porque o outro meio não a interessa. Ela não faz parte, ela não tem conhecidos. Então, logo, o fator externo,
vai mandar nesse sentido na relação. Então, nesse caso, de nada adiantaria. Não, de nada não, que eu tô exagerando, mas se o cara fosse muito bonito, ao ela se deparar com a vida dele e descobrir, por exemplo, que ele é do meio do black metal, haveria muita chance de dar errado. Porque o fator externo complica a situação, desvaloriza ele. Então os fatores externos, ouvintes, eles são muito importantes para vocês começarem a analisar a vida de vocês, para vocês verem que não é só valorização e desvalorização. E eu vou mostrar para vocês casos muito interessantes, onde muitos ouvintes aí estão passando por isso e não estão notando. Já antecipando para vocês, um fator externo importantíssimo é o seguinte: se você não sair do seu quarto, se você não querer, e não estou dizendo que você tenha que fazer isso, estou só te mostrando que dentro do seu quarto, sem fazer relações sociais, sem fazer o seu networking, sem conhecer pessoas, sem dialogar, você não vai ter a oportunidade de conhecer outras mulheres, você não vai ter a oportunidade de se relacionar. Não que isso seja errado. Inclusive nós vamos trazer um programa aí no futuro sobre o modo rica, que é muito interessante. Mas se o que você quer é uma vida social, você precisa querer. Isso é um fator externo, tá? De nada vai adiantar você ter o seu valor, você ser um cara bonito, você ser um cara de classe média aí, mas se você não sair do quarto, se você não querer, se você não começar a conversar com as pessoas, a coisa não vai acontecer. As pessoas não vão vir atrás de você. As coisas não vão acontecer de forma mágica pra você. Ah, mas se a menina for tímida, o povo vem atrás. Vai, porque o desejo sexual do homem é maior que o da mulher. Logo, os homens vão pra cima, porque o poder de barganha deles é menor. Porque se um homem quer mais sexo do que a mulher, só isso já diz que o poder de barganha do homem é menor do que a mulher. Só isso. Só esse pilar básico já decreta que o nosso valor e o nosso poder de barganha é menor. Só isso. Então, se você é um homem, se você nasceu com esse negócio no meio das pernas, se você quer ter relações sociais, se você quer ter relações sexuais, você precisa sair do quarto, você precisa falar com as pessoas. Esse é um fator externo aí, importantíssimo pra vocês. Eu ia falar mais pra frente, mas já tô antecipando aqui pra vocês, tá? Deixa eu tomar água aqui, pera aí. Vocês deem valor, só isso que eu digo. Mas muito obrigado por você ouvir isso aqui. Muito obrigado, sou grato a você. Vamos voltar lá, gente. Então, essa questão aí do black metal é uma questão pra gente refletir. Como que é possível o cara só trocar de meio e ele se desvalorizar? Como que é possível isso, rapaz? Então, os fatores externos são muito importantes, gente. E o fator externo, ele meio que desmistifica muitas crenças nossas. Por exemplo, uma crença extrema é de que, por exemplo, vamos supor assim, é só você chegar na menina, com muitos aí, muitos coaches, né, de sedução aí dizem que é só chegar na menina. Nem sempre, dependendo do meio que você tiver, se for um meio que pra você não é favorável, como já aconteceu comigo, balada, por exemplo, pra mim não é favorável. Pra mim é horrível. Balada eu acho um negócio que insuportável pra mim. Então lá já é um fator externo que pra mim já é um negócio horroroso. Pra mim não vai rolar. Pra um cara que for raveiro, por exemplo, que gosta de uma rave, que é o caso daquele rapaz que a gente trouxe aqui no especial de carnaval, o Luiz, pra ele já é o habitat natural dele. Pra ele aquilo lá a balada é o abatedouro dele. Vocês entendem? Então é questão do fator externo. É muito importante a gente entender. A questão racial, vamos lá. A gente vai trazer o Wilton aí no futuro pra falar sobre isso. Mas é muito interessante. Tem lugares onde o branco é valorizado e tem lugares onde o negro é valorizado. Um exemplo onde o negro é mais valorizado, que eu vejo pelo menos, é o pagode, cena de pagode, de samba. Geralmente eu vejo o negro é mais valorizado. É uma impressão que eu tenho aí. Em cena de rock, sempre o mais valorizado vai ser o branco. Isso é uma coisa que eu noto muito. Um outro fator externo curioso
Mas eu vou trazer o Wilton no futuro aí pra dizer sobre isso. Dizem, muitos pardos já me disseram, muitos. E eu já ouvi também negro falando isso, que branco tem mais chance de conseguir. Tem mais chance de conquistar mulheres do que negros. Eu não sei se é verdade isso aí. Disseram isso aí. Diz que esse mito aí do negão conquistador, diz que muitos dizem que é falácia. Não sei se é verdade, não sei. Vou trazer o Wilton aí. Mas o Wilton já falou, parece que já falou sobre o tema. Parece que já comentou por cima. Eu não sei, nós vamos trazer aí no futuro aí pra comentar. Então, olha o fator externo aqui. Tem cenas aonde só de você ser branco ou ser negro, você já vai se desvalorizar ou valorizar. Ou seja, a cor da sua pele e o ambiente que você cerca já vai determinar em partes a sua valorização ou desvalorização. Olha que curioso. Não é algo que você controla, você entendeu? É o ambiente, é o fator externo. Um outro fator externo curioso, quando a gente ainda pensa sobre essa questão de negro e branco, esse envolve mulher, por exemplo. Vamos pensar aqui o seguinte. 2 tipos de mulheres, tá? Pensem na cabeça de vocês. Uma mulata, daquelas mesmo, mulata do pagode, peitão, bundão, aquela mulata mesmo, mulher, sabe, mulher mesmo, mulher, alta, mulher, peitão, bundão, aquela que gosta mesmo, assim, da coisa e tal, tá bom, você tem esse estereótipo. Pega um outro estereótipo de uma nerdzinha, toda delicadinha, menininha, mesmo que esteja com 18 anos, mas menininha, tem mulher que vocês sabem disso, eu conheço mulheres que continua menininha, toda menininha, miudinha, quase não tem peito, quase não tem bunda, toda menininha, toda nerdzinha, sabe? E com negócio de jogo online, e com negócio de cultura nerd, não sei o que. Se você pegar um cara que for nerdão, um cara que for de repente até meio moleque e tal, muito possivelmente, se ele tivesse que escolher uma dessas 2 mulheres, ele ia escolher a nerdzinha. Porque, mas aí, tipo assim, não tem lógica. Porque, em teoria, a mais gostosa seria a mulata, por exemplo. Seria a mais gostosa, mais devassa e tudo. Mas muitos nerds escolheriam, por exemplo, essa molecada aí de jogo e tal, escolheriam a nerdzinha. Isso em teoria não teria lógica. Foge da lógica, foge da razão. Como que isso é possível? Porra, por que você não escolheu a gostosa? Porque é a porra do fator externo que eu tô explicando pra vocês. O fator externo dele, ele vai buscar uma menina mais do padrão de menina, mais do padrão de nerdzinha, mais do padrão dele. Porque a outra mulher mesmo, não se encaixa no padrão dele. Ele não consegue. É lógico, ele vai achar ela gostosa, mas ele não consegue. Eu vou dizer até dialogar com ela. Enquanto porque o idioma que ele vai falar com a menina nerdzinha é um idioma deles lá, de jogo, de cultura nerd, de filme. Esse é o fator externo, vocês entenderam? Eu tô mostrando só esse caso pra vocês verem que o fator externo, quando é de homem, e quando é o fator externo da mulher, aliás, do contrário, do homem. Eu tô falando isso aí pra vocês verem como é que é o fator externo inverso, quando é a mulher que tá sob um fator externo. Então, nesse caso, por exemplo, o cara buscaria a menininha, em vez de querer buscar uma mulher de verdade. Quando eu digo menininha, 18 anos, mas vocês entenderam, vocês não são bobo. Então, tem essa questão, esse fator externo aí, que é curioso pra gente analisar. Nossa, o programa hoje tá uma bosta, cara. Tô tentando aqui, mas tô sem inspiração hoje, gente. Vocês não aguentam aí. Tem dia que não sai, tem dia que coisa aqui, produzir conteúdo intelectual, não intelectual no sentido que isso aqui é foda, intelectual porque mexe com a mente, só isso. Conteúdo, isso é foda, tem que ter inspiração, a inspiração não sai todo dia, tem dia que você tá down, hoje é domingo, eu tô deprê o dia inteiro aqui, já me mandaram foto de vagabundagem feminina pra eu já pensar que fudeu tudo, que o mundo tá podre. Então vocês aguentem um pouco aí. Tem dia que não sai mesmo. Mas nós estamos fazendo o nosso melhor aqui, tá?